Se você se ama, ama a sua liberdade, sua terra e a sua cultura, escute isso. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este espaço Virtuosas e Prontas. Aqui o nosso objetivo é dar apoio e conscientização para mulheres em relacionamento intercultural, ou seja, com homens, com parceiros de outro país, de outras culturas, ou que estejam em busca de um. Meu nome é Letícia Galvão e eu sou casada com um Punjab, ou seja, uma pessoa descendente do norte da Índia, perto do Paquistão. E nesses anos todos de casamento, aprendi e vivi muito dessa cultura e de outras culturas que rodeiam a família e a comunidade do meu marido. Assim, tenho experiência e conhecimento para ajudar você que se interessa por parceiros no exterior ou que já tenha, ou que quer ajudar alguém nessa situação. Moro na Inglaterra, já morei na Itália e na Espanha, o que contribuiu muito para o meu conhecimento de diversas culturas. Então já se inscreve no nosso canal para receber todo o trabalho feito com muito carinho para você. Então damos continuidade à nossa terceira aula, conhecer a pessoa além da aparência, em relacionamentos à distância. E essa é a nossa série, Antes de Amar o Outro, aprenda a se valorizar e fazer escolhas seguras. Pois vamos então, com muito carinho, com muita atenção, meditar hoje nessa ideia, nesse princípio, nesse conceito. Conhecer a pessoa além da aparência em relacionamento à distância. Gente, quantos desafios que isso implica? Já parou para pensar? Pois é. Então, como nós vimos na nossa última aula, sobre o cuidado com a nossa carência para que não influencie as nossas decisões. Então, em alguns momentos nós mencionamos a importância de dar algum tempo para observar o comportamento de outra pessoa e assim decidir nossa relação. Hoje vamos explorar ideias sobre esse assunto com mais cuidado. Quero lembrar vocês que o objetivo dessas aulas é trabalhar o alto valor feminino, ajudar você a redescobrir o seu valor próprio, fortalecer a autoestima e conscientizar mulheres sobre a importância de conhecer bem a si mesmas, suas raízes e sua própria identidade antes de entrar em relacionamentos, especialmente com pessoas de outras culturas, religiões e países. Lembram o título da nossa série de 5 aulas? Antes de amar o outro, aprenda a se valorizar e fazer escolhas seguras. Então, para a nossa primeira parte, nós vamos estar falando de perguntas importantes antes de se envolver. Quando conhecemos alguém que desperta o nosso interesse, é natural que as emoções apareçam, certo? A curiosidade aumenta, a vontade de conversar cresce e muito. Começamos a imaginar possibilidades e muitas vezes a sonhar com aquilo que a nossa relação poderá se tornar. É lindo esse tempo, né? Tudo isso faz parte da experiência humana. O problema não está em sentir entusiasmo. O problema começa quando permitimos que a emoção caminhe muito mais rápido do que o conhecimento. Especialmente nos relacionamentos à distância, onde grande parte da comunicação acontece por mensagens, chamadas de vídeo e redes sociais. É fácil conhecer apenas a imagem que a outra pessoa deseja apresentar, certo? Todos nós mostramos primeiro aquilo que temos de melhor. Isso não significa que estejamos sendo desonestos. Significa apenas que conhecer verdadeiramente leva algum tempo. É justamente por isso que uma mulher consciente aprende a fazer perguntas. Antes de se investir emocionalmente em uma relação, vale a pena refletir. Quem é essa pessoa quando as emoções iniciais diminuem? Como ela trata outras pessoas, especialmente aquelas de quem não precisa?
Existe coerência entre o que ela diz e o que ela faz? O que ela demonstra, né? A pessoa, no caso, nossas mulheres que estão procurando homens, o que ele demonstra? Ele respeita os meus valores? E pela minha fé? O que fala da minha cultura? Como seria com a minha família? Como reage quando existe uma opinião diferente da dele? Saber ouvir ou apenas deseja ser ouvido e compreendido? Será que ele assume responsabilidade pelos próprios erros ou culpa sempre outras pessoas? Como fala sobre relacionamentos anteriores? Ou ele não conversa de nada disso? Demonstra maturidade para resolver conflitos ou evita qualquer conversa difícil? Respeita os meus limites quando eu digo não? Essas perguntas, elas não servem para criar desconfiança, mas elas servem para desenvolver discernimento. É uma das maiores formas de proteção que podemos cultivar. Ele cresce quando observamos as atitudes ao longo do tempo, em vez de confiar apenas nas primeiras impressões. Muitas pessoas conseguem causar uma excelente primeira impressão. Nossa, aquela primeira impressão, né? Fica. Poucas conseguem manter a coerência durante o tempo, nos meses que vão passando. Então veja, é necessário a gente observar isso, porque o tempo revela aquilo que a emoção muitas vezes ainda não consegue enxergar. E como eu estou reagindo, né? Eu convido você a pensar, como eu estou observando ou apenas imaginando? Estou conhecendo a pessoa real ou a imagem que construí dela? Então vamos agora observar com muito carinho o tempo como aliado das boas escolhas, a importância do tempo para observar as atitudes. Vivemos em uma época em que tudo parece acontecer com muita rapidez. Tudo é muito imediato, muito rápido, não é? As mensagens chegam em segundos, as conversas se tornam intensas em poucos dias. Muitas vezes os planos para o futuro aparecem mesmo antes de existir um verdadeiro conhecimento entre duas pessoas. No entanto, falamos de relacionamentos. A pressa costuma ser uma péssima conselheira. O tempo é um dos maiores aliados de quem deseja fazer escolhas seguras. Mas por quê? Porque o tempo revela aquilo que as palavras sozinhas não podem demonstrar. E em relacionamentos à distância, isso é vital. Uma pessoa pode dizer muitas coisas bonitas, pode prometer, pode demonstrar entusiasmo, pode afirmar que o encontro é o amor da sua vida. Mas somente o tempo permite observar se existe coerência entre aquilo que a pessoa diz e aquilo que ela faz. É com o passar do tempo que percebemos que alguém reage diante das dificuldades. Como que essa pessoa reage? Como ela trata outras pessoas? Como ela lida com as frustrações? Como enfrenta o conflito? Como respeita os nossos limites? Como administra as próprias responsabilidades? E, sobretudo, como essa pessoa se mantém a mesma postura quando o encanto inicial da conquista começa a dar lugar à realidade. É muito fácil demonstrar o melhor de si durante os primeiros dias ou as semanas de relacionamento. O verdadeiro caráter, porém, costuma aparecer na convivência, nas pequenas atitudes, que é um pouco difícil no relacionamento à distância. Então requer aí um cuidado especial, tá? Quando se trata de relacionamento à distância. Agora, se você já mora num lugar diferente, no país diferente, e está convivendo com essa pessoa, preste muita atenção nisso, nas pequenas atitudes do dia a dia e nas decisões tomadas quando ninguém está tentando impressionar o outro.
Não estou tentando fazer ninguém ficar encantado comigo. Qual é a minha honesta reação? A minha genuína, aquela que vem de dentro. Por isso, nunca considere o tempo como um obstáculo. Não, ele é o seu aliado. Considere-o como um presente. O tempo protege, esclarece e confirma. E algumas vezes, o tempo também nos livra de escolhas que poderiam trazer muito sofrimento. Especialmente quando falamos de relacionamentos com pessoas de outras cidades, países ou outras culturas, como nós temos falado aqui, o tempo se torna ainda mais importante, viu? Além de conhecer a pessoa, precisamos compreender o contexto de onde ela veio, seus costumes, seus valores, sua forma de lidar com a família, com o trabalho, com os compromissos, com a própria palavra. Aquela cultura interfere se a pessoa, no modo de a pessoa lidar com alguém que vai se casar ou como vai construir a família? Isso não acontece em poucos dias, nem em poucas semanas. Relacionamentos sólidos não são construídos apenas com emoção, com paixão. São construídos com confiança, com consciência. E essa confiança não nasce de promessas, ela nasce da repetição de atitudes coerentes, atitudes firmes que acontecem ao longo do tempo. Então, gostaria de deixar uma pequena reflexão já aqui nessa parte. Quando sentimos muita ansiedade para que tudo aconteça rapidamente, talvez seja o momento de nos perguntarmos, pense bem, estou correndo porque conheço verdadeiramente essa pessoa ou porque tenho medo de perder uma oportunidade? Essa pergunta pode parecer desnecessária, mas muitas vezes ela revela se estamos sendo guiadas pela sabedoria ou pela ansiedade, viu? Então lembre-se, quem realmente deseja construir uma relação saudável não tem medo do tempo. Pelo contrário, compreende que o tempo é um grande aliado da verdade. Porque aquilo que não é verdadeiro não precisa ter pressa para se revelar. Viu? Agora vamos observar as atitudes mais do que as palavras. Vamos pegar essa outra parte da nossa aula. Então, ao longo da vida, todos nós conhecemos pessoas que falam muito e faziam pouco. Já ouviu histórias disso? A pessoa falava, prometia e pouco fazia. Também conhecemos outras que falavam pouco, mas demonstravam, através das atitudes, quem realmente eram. Nos relacionamentos acontece exatamente a mesma coisa. As palavras têm o seu valor. Elas aproximam pessoas, expressam sentimentos, constroem diálogo e permite que conheçamos um pouco daquilo que o outro pensa, viu? Precisamos estar atentos, né, a esse tipo de como a pessoa se apresenta, o que ela está querendo dizer, além do que ela fala. Mas as palavras por si só não são suficientes para sustentar uma relação. É preciso observar se elas caminham na mesma direção das atitudes. Então existe um antigo ensinamento que diz que uma árvore, veja, é conhecida pelos seus frutos. Da mesma forma, uma pessoa também se revela pelos frutos das suas ações. Por isso, mais importante do que perguntar o que ele disse, talvez seja perguntar o que ele fez. As atitudes falam quando ninguém está tentando convencer. Elas aparecem nas pequenas escolhas do dia a dia, na forma como a pessoa trata quem não lhe pode oferecer vantagens, na maneira como
como ela fala da própria família, no respeito demonstrado aos compromissos assumidos, na sinceridade diante dos próprios erros, na capacidade de pedir desculpas, na disposição para ouvir, na coerência entre o que promete e o que realmente realiza. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas são justamente eles que revelam o caráter com que muito mais clareza do que grandes declarações. Nesse ponto você percebe os princípios do que essa pessoa é feita. Então nós vivemos numa época em que palavras bonitas são facilmente compartilhadas. Hoje em dia se romantiza muito as coisas, não é mesmo? Mensagens românticas, elogios, promessas podem ser escritos em poucos segundos. No entanto, construir confiança exige muito mais do que belas palavras. Exige constância, exige responsabilidade, exige respeito, exige verdade. É importante lembrar que ninguém é perfeito. É sim. Todos nós falhamos em algum momento, certo? Quanto que eu falho aqui na aula, né? Às vezes não consigo olhar certinho para a câmera, às vezes falo uma palavra com um pouquinho de pressa. Ninguém é perfeito, mas nós estamos aqui para justamente meditar, para despertar em nós essa percepção. Precisamos nos proteger, minhas queridas, e muito. Não estamos procurando pessoas sem defeitos, não é mesmo? Estamos procurando pessoas honestas o suficiente para reconhecer os próprios erros e maduras também para crescer com eles, certo? Então, observar atitudes não significa viver desconfiando de tudo e de todos. Também não significa procurar defeitos em cada gesto. Significa desenvolver discernimento, é aprender a olhar para a realidade sem deixar que o entusiasmo esconda aquilo que os fatos estão mostrando. É também observar a ética usada como um todo. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Aqui eu vou trabalhar muito, fazendo com que você responda para... Você pergunte, você ouça as perguntas e responde para você mesma. Porque assim você vai começar a pensar, você vai começar a refletir em todas essas coisas. Então, quando uma pessoa faz uma promessa, ela costuma cumpri-la? Com qual frequência? Existe respeito pelo seu tempo, pelas suas opiniões e pelos seus limites? Você respeita o dele e ele respeita os seus? Você percebe equilíbrio entre o que ela fala e o que ela realmente faz? Como ela trata outras pessoas quando não espera receber nada em troca? Como reage quando é contrariada? Como administra momentos de frustração? Sabe, quando fica nervoso, como que administra isso? Quando está decepcionado, quando está descontente com alguma coisa, como essa pessoa administra? Como ela se comporta? Não é? Essas respostas dizem muito mais sobre alguém do que qualquer declaração de amor. Gente, isso aqui é a realidade, né? Precisamos observar essa realidade. Então, no início de um relacionamento, é natural que exista o encantamento. Por muito tempo, também chamamos isso de paixão, né? Tá apaixonado, tá encantado. Aí, alguns países de língua espanhola falam estou enamorado, né? Mas o encantamento não deve substituir a observação. Gente, casamento... Você sabe, quem já me conhece das outras aulas sabe, né? Que a minha base é o direito. O casamento, um relacionamento é um contrato, viu? Não vamos romantizar tudo, não. Então, não podemos deixar de observar nada, porque tudo depois vai ser cobrado.
Então, veja, o que é contratado não é caro. Por isso é importante observarmos. Então, quem observa com calma não ama menos. Não estou tirando aqui todo o amor, toda a graça de um relacionamento, mas estou chamando para que nós possamos usar, né, a nossa capacidade de nos proteger, de nos observar, de ter consciência. Então, veja que lindo, olha aqui. Quem observa, quem tem cuidado, todo esse cuidado, ama com mais consciência e profundidade, ama com realidade, ama de verdade, né? E quando aprendemos a observar atitudes mais do que palavras, damos um passo importante para construir relacionamentos baseados na verdade, no respeito e na confiança. Um olhar atento aos sinais de alerta em relacionamentos rápidos ou idealizados. Vamos agora observar isso. Antes de encerrarmos esse tema, gostaria de falar brevemente sobre aquilo que muitas pessoas chamam de bandeiras vermelhas, ou seja, sinais de alerta. Vejam, eu prefiro utilizar essa expressão sinal de alerta ou as bandeirinhas vermelhas, porque por razões pessoais, científicas, que um dia eu vou trabalhar com vocês também, eu prefiro não misturar línguas, tá? Então, veja, porque também quando a gente usa bem a nossa língua, a gente entende o verdadeiro sentido. E aqui, para dizer que assim nos lembra de algo importante, um sinal de alerta não é uma condenação, é uma observação, estar atentas, ter atenção. Então é apenas um convite para observar com mais atenção. Repito, com mais atenção. Então, nenhum relacionamento deve ser interrompido por causa de uma única atitude isolada. Não, gente. A gente tem que aproveitar, a gente tem que justamente, né, nos preparar, estarmos atentas para tirar o melhor disso tudo, certo? Então, ao mesmo tempo, nenhum sinal que se repete deve ser ignorado, ou simplesmente porque desejamos que dê tudo certo, tá? Então, temos que ter essa atenção. Vamos ter sempre uma atitude positiva, um pensamento positivo, mas simplesmente desejar de qualquer maneira que algo dê certo, temos que ter atenção, temos que ter muito cuidado. Então, por isso, procure observar se alguns comportamentos começam a aparecer com frequência. Por exemplo, excesso de intensidade logo no início da relação, declarações de amor muito precoces, quando ainda existe pouco conhecimento mútuo um do outro, pressa para assumir compromissos importantes, tentativa de afastá-la da família ou dos amigos. Ele quer você só para ele e você não tem muito tempo mais para sua vida social de sempre. Atenção! Dificuldades em aceitar limites ou um simples não, porque você precisa ter o seu espaço, o seu território, as suas necessidades, e às vezes é necessário com honestidade dizer não, certo? Mudanças frequentes na história contada ou contradições de informações, devemos estar atentas com isso. Promessas grandiosas sem atitudes que as sustentem, excesso de controle, ciúmes ou necessidade de saber tudo sobre a sua vida e conta pouco sobre a vida dele. Desrespeito aos seus valores, à sua fé, à sua cultura ou aos seus projetos, os seus sonhos, seus projetos de vida, não é? Cuidado! Nenhum desses sinais isoladamente permite conhecer completamente uma pessoa, certo? Mas quando alguns ou vários deles aparecem juntos e de uma forma repetida, merecem uma observação ainda mais cuidadosa. Lembre-se de que relacionamentos saudáveis não têm medo de transparência, tá? Quem é sincero não precisa pressionar.
Quem respeita não precisa controlar. Quem ama não precisa manipular. E quem deseja construir uma relação verdadeira compreende que a confiança é conquistada aos poucos, nunca imposta, nunca à força. Por isso, mais importante do que decorar a lista de sinais de alertas ou sinais vermelhos é desenvolver uma atitude de observação serena. Quando você aprende a observar com calma, respeitando o seu próprio tempo e os seus valores, amando quem você é e as suas origens, torna-se muito mais fácil você se cuidar e mais difícil que a idealização, você cria um personagem, né? Ou a carência, a sua necessidade conduzam as suas escolhas. E talvez seja uma das maiores formas de cuidado que uma mulher pode oferecer a si mesma, de se dar valor, de um amor próprio digno. E agora o tópico que é o cerne, que é o centro do nosso trabalho: diferenças culturais, curiosidade, respeito e discernimento. Conhecer valores, histórico, intenções e comportamento. Então, ao longo dessa série de aulas, temos falado sobre autoconhecimento, carência, tempo, observação e escolhas conscientes. Agora chegamos a um tema muito importante para quem deseja construir um relacionamento com alguém de outra cultura. Vivemos um mundo cada vez mais conectado, não é mesmo? Hoje é possível conhecer pessoas de diferentes países, idiomas, tradições e formas de viver. Isso é uma oportunidade muito bonita. Podemos aprender, crescer, ampliar nossos horizontes e conhecer maneiras diferentes de enxergar a vida. Mas toda oportunidade também traz responsabilidade. Quando duas pessoas pertencem a culturas diferentes, não basta que exista interesse, paixão ou carinho, romantização de tudo. É necessário existir disposição para conhecer e compreender o universo do outro. Cada pessoa carrega consigo muito mais do que um documento de nacionalidade. Ela carrega uma história, uma educação, uma mentalidade, valores recebidos na família, experiências de vida, uma maneira de lidar com o dinheiro, trabalho, casamento, filhos, religião, amizade, parentes, compromisso. Por isso, conhecer esse alguém vai muito além de perguntar aonde nasceu ou qual língua, qual idioma que fala. Significa procurar compreender como essa pessoa construiu sua maneira de pensar e de agir. Dessa forma, também é importante que ela demonstre interesse em conhecer quem você é. Um relacionamento saudável não acontece quando apenas uma pessoa, quando uma pessoa faz adaptações. Ela cresce quando existe respeito mútuo, quando ambos desejam aprender, quando os dois valorizam a identidade de um e do outro. Curiosidade saudável, ela é diferente de idealização. Essa idealização, quando você sonha, quando você pensa que essa pessoa vai ser aquilo que você está imaginando, que você está desejando que ela seja. Curiosidade pergunta, escuta, observa, aprende. Idealização imagina, ela supõe, ela idealiza, cria expectativas e ignora diferenças muito importantes. Então, por isso, procure fazer perguntas.
Como essa pessoa vê o casamento? Como resolve conflitos? Qual é a importância da família em sua vida? Quais são os seus planos para o futuro? Como administra suas responsabilidades? O que considera inegociável em uma relação? Mas lembre-se de algo igualmente importante. Não observe apenas as respostas, observe também a maneira como essa pessoa vive aquilo que ela diz acreditar. Valores são demonstrados muito mais pelas atitudes do que pelos discursos. Outro ponto essencial é compreender que diferenças culturais não explicam nem justificam comportamentos desrespeitosos. Então, se alguém é desrespeitoso, se alguém não respeita, se você vê que alguém não vai aprender a amar a sua cultura, a sua origem, a sua família, cuidado. Às vezes ouvimos frases como: na minha cultura isso é normal, é assim que os homens do meu país são ou fazem. Você precisa aceitar, porque faz parte dos nossos costumes. Ah, você tem preconceito de não se vestir ou de não se arrumar assim. Gente, é verdade que existem hábitos e tradições diferentes entre os povos. No entanto, respeito, honestidade, responsabilidade, gentileza e dignidade são valores humanos que ultrapassam fronteiras. Nenhuma cultura transforma o desrespeito em virtude. Nenhuma tradição torna aceitável ou justifica a manipulação. Nenhum costume elimina a importância da confiança. Nenhum costume é mais importante do que outro costume. Por isso, procure conhecer a cultura da pessoa que está ao seu lado ou que está do outro lado da sua tela ou do telefone. Mas nunca deixe de observar o caráter com que ela vive essa cultura e o caráter da cultura também, tá? No final das contas, não escolhemos apenas uma nacionalidade, escolhemos caminhar ao lado de uma pessoa. E quanto melhor conhecemos essa pessoa, a sua história, os seus valores, as suas intenções e o seu comportamento, mais conscientes serão as nossas escolhas. O verdadeiro amor não apaga diferenças. Gente, e continuando a nossa terceira aula, o amor verdadeiro não apaga as diferenças. Ele aprende a compreendê-las, a respeitá-las e discernir quando elas aproximam duas pessoas e quando revelam caminhos diferentes para a vida. Esse discernimento não diminui o amor. Pelo contrário, ele ajuda a construir relacionamentos mais sólidos, respeitosos e verdadeiros. Então agora vamos já chegando a um exercício. O que realmente conheço a essa pessoa? O que realmente entendi dessa pessoa? Então, ao longo dessa aula, conversamos sobre a importância do tempo, da observação, da coerência entre palavras e atitudes, do cuidado ao conhecer alguém de uma cultura diferente, certo? Agora, gostaria de propor a você um exercício muito simples, mas que pode trazer descobertas importantes. Pense agora na pessoa com que você está se relacionando ou por quem demonstra interesse. Depois, responda com sinceridade para você mesma a essas perguntas. O que eu realmente conheço sobre a história dessa pessoa?
Conheço os seus valores ou apenas aquilo que ela diz valorizar? Sei como ela trata sua família, os seus amigos e as pessoas com quem convive? Será que eu consigo visualizar como ela trataria a minha família ou as pessoas à minha volta, os meus amigos, as pessoas que eu amo, a minha comunidade? Já observei enfrentando dificuldades ou apenas momentos agradáveis? Eu conheço seus projetos de vida a fundo. Sei como reage diante de uma frustração? Tenho informações concretas ou estou preenchendo muitas lacunas com expectativas? Estou conhecendo a pessoa como ela realmente é ou como gostaria que ela fosse? Essas perguntas não existem para gerar medo. Elas existem para fortalecer a sua consciência. Porque quanto melhor conhecemos alguém, menor é o espaço para a idealização e maior é a possibilidade de construir uma relação baseada na verdade. Então vamos agora para alguns exemplos práticos, bem simples, tá? Exemplos fictícios, de fantasia, não é verdade. Mas são ideias que poderiam acontecer com pessoas reais, tá? Então, na primeira situação, vamos chamar a moça de Maria, que conheceu um homem pela internet. Em poucas semanas, ele dizia que ela era o amor da sua vida, fazia muitos elogios e falava constantemente sobre casamento. Maria ficou muito feliz, claro, mas decidiu não apressar as coisas. Continuou conhecendo aquela pessoa com calma. Observou se havia coerência entre as palavras e as atitudes. Conversou sobre família, valores, planos para o futuro, responsabilidades e dificuldades. Com o passar do tempo, percebeu que muitas promessas não eram acompanhadas de atitudes conscientes. E ela sofreu uma pequena decepção, mas evitou uma decisão precipitada. O tempo foi o seu aliado, foi o seu amigo. Agora vamos observar a segunda situação. Aqui a moça, nós vamos chamá-la de Ana. Ana também conheceu alguém de outro país. No início, tudo parecia muito diferente e interessante. Ela teve curiosidade em conhecer a cultura dele e também apresentou a sua. Ambos fizeram perguntas, respeitaram as diferenças, conversaram sobre expectativas e deram tempo para que a confiança fosse construída naturalmente. Aos poucos, descobriram afinidades verdadeiras e também diferenças importantes. Algumas exigiram adaptação, outras mostraram que compartilhavam os mesmos valores fundamentais. Vejam, eles tinham os mesmos princípios. Nesse caso, o conhecimento fortaleceu a relação. Esses dois exemplos, eles nos mostram que o objetivo nunca é desconfiar simplesmente das pessoas, é conhecer antes de decidir, é permitir que a realidade fale mais alto do que a ansiedade. Então vamos agora fazer um momento de reflexão. Eu gostaria de te convidar mais uma vez a fazer uma pausa e respirar com tranquilidade e refletir. Tenho permitido que o tempo revele quem a outra pessoa realmente é? Ou eu costumo tirar conclusões apressadas? Tenho observado atitudes com a mesma atenção que observo palavras? Existe alguma diferença cultural que eu ainda preciso compreender melhor? Quais os valores indispensáveis para mim em um relacionamento?
Eu tenho coragem para esperar o tempo necessário antes de tomar decisões importantes? Lembre-se, esperar com sabedoria nunca é perder tempo. Muitas vezes é exatamente o que protege o nosso coração. Então, eu vou deixar aqui para vocês um exercício para essa semana, para esse tempo que até a nossa próxima aula. Então, durante esse período, escolha uma pessoa com que você esteja construindo, pense, nessa pessoa que está construindo um relacionamento ou conhecendo melhor. Pegue um caderno e faça 2 colunas. Na primeira, escreva o que essa pessoa diz. E na segunda, escreva o que essa pessoa demonstra através das atitudes. E ao longo desse período, apenas observe, anote, mas sem julgar, sem criar acusações, sem procurar defeitos, apenas observe. Ao final, você vai perguntar para si mesma: existe coerência entre as palavras e as atitudes? O que eu aprendi sobre essa pessoa? O que eu aprendi sobre mim mesma durante este processo? Esse exercício, ele não está aí para encontrar, para procurar erros. Ele serve para desenvolver discernimento, serenidade, maturidade emocional. Então, agora que chegamos ao final dessa terceira aula, hoje que aprendemos a fazer essas escolhas seguras, ou ao menos aprendemos quais são os princípios para fazermos essas escolhas seguras, então precisamos perceber que isso tudo exige mais do que bons sentimentos. É preciso tempo, é preciso ao menos um pouco de tempo. Observação, respeito, conhecimento, discernimento. O amor verdadeiro, ele não tem medo da verdade. Pelo contrário, ele cresce quando é sustentado pela confiança, pela transparência, pelo respeito e pela realidade. Então, ao longo do nosso próximo período, até a nossa próxima aula, eu convido você a colocar em prática aquilo que refletimos hoje no seu processo de conhecimento, de convivência, mesmo que seja virtual, à distância dessa pessoa. Observe com calma, escute com atenção, conheça antes de decidir e, acima de tudo, continue fortalecendo aquilo que ninguém pode fazer por você, a sua capacidade de escolher com consciência. Então, esse é o nosso princípio aqui do nosso canal. O amor não nos pede pressa, ele pede verdade, e verdade se revela quando o coração caminha ao lado da observação do tempo e da sabedoria. Vejam, este é um princípio que está ali buscando e exalando virtude. Porque somos aqui virtuosas e prontas. Virtuosas porque estamos buscando as virtudes e prontas porque estamos dispostas às situações, aos desafios e com consciência, com maturidade emocional. Não apenas romantização, não apenas muita pressa. Então, muito obrigada por você estar comigo até aqui e eu espero que você caminhe comigo na nossa próxima aula. E não deixe de se inscrever, de compartilhar este conteúdo, porque na próxima aula continuaremos construindo relacionamentos mais conscientes, seguros e respeitosos, começando sempre pelo valor que cada mulher reconhece em si mesma. Até a próxima!